Olá, me chamo Thaís Machado da Cunha, sou aluna do curso de graduação em Letras, Português e Inglês. Estou cursando o segundo semestre e hoje vim apresentar o meu PCC falando sobre fundamentos da educação e o tema abordado vai ser sobre o meu meio de convívio dentro do meu bairro, dentro da sociedade a qual eu faço parte, uma sociedade mais local. E nós vamos estar avaliando, pesquisando nesse processo sobre as relações ambiente, cultura e sociedade. Então vamos lá? Bom, o meu bairro aqui em São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, ele é o bairro onde eu nasci e onde eu fui criada. Então é um bairro que eu tenho bastante convívio, né? Já há bastante tempo. Então ficou mais fácil de eu conseguir me encontrar nesse contexto, né, enquanto sociedade. Então eu pude observar sobre a questão escolar e sobre a questão que a escola, a influência que a escola exerce na sociedade e vice-versa, né? A sociedade no sentido de comunidade, cultura, o quanto ela também influencia as escolas aqui do meu bairro. Então, uma das principais, das primeiras pesquisas que eu fiz foi com relação ao tipo de escola, né, ao tipo de rede de ensino. Então, temos escolas públicas e escolas privadas, só que elas têm características mais marcantes, onde as escolas privadas, elas têm a característica de atender um público-alvo diferente da escola pública. Então, a escola particular, ela entra ali mais como um suprimento, né, nesse setor. Então, a escola privada, ela geralmente ela tem uma tendência a estar atendendo alunos da primeira infância até o primeiro momento do ensino fundamental, o primeiro segmento. Então, ela abrange mais educação infantil, alunos da educação infantil e alunos do primeiro segmento do fundamental. Enquanto a maior parte das escolas públicas de rede de ensino público aqui do bairro, ela já tem uma característica oposta. Até temos escolas que atendem essa primeira infância, atendem essa educação infantil, mas a maior parte delas é voltada para o ensino, tanto do primeiro segmento do fundamental, quanto para o segundo segmento do fundamental. E uma característica muito marcante também, e que ambas têm em comum, tanto a rede privada quanto a rede pública de ensino, é que as duas têm uma certa defasagem quanto ao ensino médio. Então, aqui no nosso bairro, no meu bairro, ele acaba não abrangendo os alunos, não abraçando os alunos que estão cursando o ensino médio. Então, aí a gente já começa com uma problemática, né? Enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto escola. Por quê? Se nós não fornecemos escolas, um local, um ambiente onde os alunos possam estar concluindo esse curso, né, da educação básica, que vai até o ensino médio, esses alunos acabam ou interrompendo esse ciclo, ou eles acabam tendo que procurar outros bairros das proximidades para poder estar concluindo essa educação, né? Esse ensino. Então, é uma problemática e é algo que eu já percebo isso há anos, né? Depois que a gente para observar mesmo de um ponto de vista um pouco mais crítico, mais criterioso, que a gente começa a se dar conta dessa realidade, né? Então é algo, eu já estudei em várias escolas aqui do bairro, inclusive, e quando eu fui fazer o meu ensino médio, eu precisei me deslocar para um outro bairro para estar concluindo. E assim eu vejo hoje também, ainda hoje, muitos adolescentes, muitos jovens que precisam passar por esse mesmo processo. Então aqui nós só temos uma escola pública que fornece aula para o ensino médio. Então, as vagas são limitadíssimas por conta disso, por só ter uma que ofereça, né, o ensino médio. E, particular, nós temos também duas, somente.
Então, aquela criança ou aquele jovem, no caso, que está procurando o ensino médio para estar cursando, se matriculando, se inserindo nesse contexto, ele acaba tendo que optar ou pela disputa de vagas, que é uma disputa acirradíssima por conta de ter pouca vaga disponível, pouca oferta nesse âmbito, e quando não, ele acaba tendo que optar pelos pais ou quem for o responsável está abraçando essa importância da educação na vida daquele jovem e financiando, arcando com os custos, subsidiando esse ensino na rede privada. Então a gente acaba tendo que lidar com duas realidades terríveis, né? Mas que fazem parte do nosso cotidiano e a gente acaba, entre aspas, enquanto comunidade, se adaptando a essa realidade, fazendo parte desse contexto e muitas das vezes convivendo com isso como se fosse algo natural e não é, não deveria ser naturalizado. Então é uma questão que me chamou muita atenção, principalmente focando na questão de gestão escolar, né, aqui no bairro. Foram essas questões de escola pública, escola privada, quais as diferenças, quais as características e o que elas têm de defasagens, né, para a nossa comunidade, para o nosso bairro. E aí, entrando nessa problemática, a gente segue mais adiante, inserindo ou atraindo outros problemas, né, que acabam influenciando a comunidade como um todo. Não só os alunos matriculados ou que pretendem se matricular, mas a comunidade como um todo, os pais desses alunos, chegando inclusive aos trabalhadores locais. Então a gente transforma esse problema local, esse problema específico, esse problema de dentro do ambiente escolar para algo mais externo. A gente externaliza esse problema e esse problema se torna um problema muito maior, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas raízes, né? Esses galhos que se estendem pela sociedade em forma de problema. Bom, conforme falado anteriormente, esses problemas do âmbito escolar, de dentro da escola, acabam chegando ao meio externo, e aí a gente encontra como característica aqui do bairro onde eu convivo, pessoas, uma massa expressiva de pessoas que não concluíram o ensino médio. Então, são muitas pessoas que não conseguem, por conta dessas N dificuldades, concluir o ensino médio e acabam ficando no ensino fundamental, terminando apenas o ensino fundamental, e uma massa mais expressiva ainda de pessoas que não chegam nem mesmo a se ingressar no ensino superior. Então, os poucos que concluem, né, até o ensino médio, eles têm ainda dificuldades para estar se ingressando numa universidade ou subsidiando os custos que precisa ser subsidiado para que a pessoa esteja se ingressando e estudando em uma universidade, em uma instituição de ensino superior. Então aí a gente já chegou até o âmbito cultural, até um âmbito de comunidade, até um âmbito social e até mesmo um âmbito econômico, né? Então a gente já começa a traçar caminhos por onde as pessoas seguem, né? E que acaba gerando uma ação em cadeia. E essa ação em cadeia desencadeia muitas outras problemáticas que a gente vai seguir falando. Como, por exemplo, essas pessoas, esses jovens que não se ingressam no ensino médio, que não sequer conseguem chegar até o ensino superior e que dirá concluir esse ensino superior, essa graduação, eles acabam... Aqui o nosso bairro acaba tendo também como uma característica os setores mais informais. Então, o comércio do bairro acaba sendo mais informalizado, onde eles acabam não exigindo tanta qualificação, né? Por conta de não ter essa mão de obra predisposta para essa ocupação desses cargos. Então, acabam sendo meios mais informais, comércios mais informais, onde as pessoas se adequam a essa realidade, e ali a gente entra na questão econômica,
onde a rentabilidade, onde o salário dessas pessoas acaba sendo baixo, eles têm um valor baixo, né, de mercado, e aí, mais uma vez, a gente entra em um ciclo, onde essas pessoas geram filhos e provavelmente vão ter mais dificuldades financeiras, recursos financeiros para estar subsidiando esse ensino que vai chegar até o ensino médio, então incompleto, né? Quando chega a ingressar no ensino médio, quando chega ao ensino superior, então a gente gera uma problemática em cadeia. E aí a gente está falando num contexto já cultural, porque o setor financeiro está interagindo ali com o setor social, com o setor cultural, com o setor de gestão escolar. Então esses setores, eles acabam ficando fechados, restritos e com uma condição mínima para qualquer pessoa que deseja deseja e tenha direito, né, ao ensino de qualidade, ao ensino oferecido, tanto da rede pública quanto da rede privada. E aí, continuando, outro fator que acaba chamando atenção e que, inclusive, é uma consequência gerada nesse ciclo é sobre a questão desses pais. Agora, falando desses pais no contexto de sociedade e comunidade. Como esses pais atuam referente ao ambiente escolar? Qual é o retorno que é dado ao ambiente escolar com esses pais que foram nascidos, criados num bairro onde muitos não têm acesso à educação básica formal, onde muitos não têm acesso ao ensino médio, a uma graduação. Então, como fica essa importância do ensino na vida dos seus filhos e como eles lidam com isso, trazendo retorno para a escola? A gente percebe que em muitas escolas, principalmente nas públicas, mas já chegando também nas privadas, de rede privada, a gente encontra grande dificuldade da presença dos pais e da atividade dos pais no contexto escolar. Então, os pais, eles têm a maioria das reuniões que ocorrem, se chega a 50% dos pais presentes nas reuniões regularmente, para saber os passos que a escola pretende dar, né, a evolução dos seus filhos, o que está sendo desenvolvido até ali. Então, esse retorno dos pais para dentro da escola acaba sendo prejudicado. Eles acabam não vendo como tão importante ou acabam tendo outras prioridades, até mesmo pela questão financeira. Muitos trabalham, então não conseguem estar adequando o seu horário ao horário disposto na escola para estar presente, estar participando mais ativamente desse processo de reunião escolar, eventos, participação da comunidade. Então acaba tendo uma abstenção desses pais, né, nesse contexto. E aí, mais uma questão para ser observada esses pais que não têm o costume, não têm o hábito de estar inserido nesse contexto de importância da educação e da possibilidade, né, de estar presente nesses ambientes, nesses locais, nesses momentos que são de extrema importância para os seus filhos. Eles acabam se abstendo. E com isso, por quê? De onde vem essa cultura, esse hábito, esse costume? A gente consegue relacionar também a metodologia que é aplicada no nosso bairro. A maioria das metodologias nas escolas são tradicionais, eles buscam um método mais passivo dos alunos, eles entendem que dessa forma eles conseguem estar passando mais conteúdo, eles conseguem estar satisfazendo melhor aquele público-alvo. Então, hoje em dia a gente fala muito sobre metodologias ativas, né? Que é justamente inserir o aluno, fazer com que o aluno se reconheça como um sujeito que produz cultura, que produz conhecimento também. Então, basicamente isso que prediz,
na metodologia ativa. Então, essa barreira, esse não adaptação, essa não adaptação à metodologia ativa nas nossas escolas, por N fatores também, por não conseguir com que a gestão esteja adaptando isso, trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, acaba sendo influência fortíssima para que essas crianças, não participando dessa metodologia ativa, não sendo ativos de fato, eles acabem se tornando adultos onde eles não conseguem se reconhecer dentro da sociedade como seres ativos, como seres que produzem, como produtores, como fornecedores de conhecimento, como fornecedores de cultura, como participantes ativamente do contexto tanto de comunidade quanto de ambientação escolar. Então, esse é uma problemática que começa lá na escola, sobre uma metodologia que não consegue ser aplicada, não consegue ser feita ativamente lá na escola, no contexto escolar, e aí essa criança é envolvida nesse âmbito, é envolvida por esses critérios, essas metodologias tradicionais, e elas acabam ficando, ao invés de elas se expandirem, se encontrarem enquanto sujeito, elas acabam ficando restritas a só absorver conhecimento que é gerado em sala de aula, dentro da escola, e ela acaba se tornando um adulto, onde ela acaba sendo só consumidora de conteúdos, consumidora de metodologias, consumidora de políticas, consumidora de pensamentos, onde ela acaba não produzindo tanto quanto seria o ideal, ou tanto quanto seria maravilhoso que elas pudessem estar ativamente melhorando, proporcionando a melhoria de condições na própria comunidade onde ela convive, no próprio meio onde ela convive. Então a gente acaba tendo algo que deveria ser para melhorar, para levantar, para aprimorar, para desenvolver, a gente acaba restringindo isso desde o âmbito escolar até a comunidade. Então é algo que se torna uma cultura do nosso local, infelizmente. Então essas foram as observações que eu consegui fazer sobre as escolas, o contexto escolar aqui da minha realidade, do meu bairro, onde exercem várias influências, né? Essa gestão escolar, essas gestões escolares, essas políticas públicas da cidade, enfim, a gente consegue ver o quanto influencia, muitas vezes negativamente, na sociedade como um todo. E aí algo que a gente começa como sendo um problema local, a gente leva isso a um nível municipal, e aí a gente continua num nível estadual, e infelizmente aquele sujeito que poderia fornecer, produzir, enfim, crescer em todos os âmbitos, ele acaba não gerando riqueza para o nosso próprio país. Então, é isso. Meu trabalho fica por aqui. Essas foram as pesquisas que eu consegui estar realizando. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Também os que estão assistindo esse trabalho, né? Alunos assim como eu. Que a gente consiga estar focando, percebendo e se percebendo na sociedade e vendo também de que forma a gente pode estar atuando mais ativamente para que todos ganhem com isso, inclusive nós mesmos e a futura geração que já está chegando, batendo a porta. Bom, muito obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez, obrigada minha tutora e até a próxima. Tchau!